Oi, tudo bem? Eu sou a Marise Toffoli, sou gastropediatra, estou aqui com a Simone Ramos, que é pediatra, minha amiga, minha colega, nesse projeto que a gente está com muito carinho, que é o Evidências em Pediatria, com episódios diferentes, cada dia com um episódio, um tema diferente, sempre pautado em muita ciência. E no mês de maio, nós temos o mês da apraxia da fala. E para a gente trazer à luz a importância desse diagnóstico, a gente trazer mais conhecimento sobre isso, nós estamos aqui hoje com a Fabiana Colavini, que é uma das fundadoras da Associação Brasileira de Apraxia da Fala e mãe da Ana. Isso. Fabiana, é um prazer ter você aqui. E eu queria te perguntar, o que que te levou a ser a fundadora, a idealizadora da Associação Brasileira de Apraxia da Fala? Fale um pouquinho da sua história. Eu sou a Fabiana Colavini, como elas já me apresentaram, né? Primeiro, eu queria agradecer esse momento, esse espaço tão importante para nós mães, né? Conversar aí com os pediatras, com quem nos atende tão bem nesse primeiro ano de vida, segundo e todos os anos da nossa vida. Muito obrigado por esse espaço, viu? O que me levou a fundar essa associação foi quando eu tive o diagnóstico da Ana Beatriz, com 2 anos e pouco para 3 anos, nada que você lia em português sobre a apraxia de fala na infância. E veio uma grande vontade de trazer informação para a equipe multidisciplinar que ia tratar a Ana Beatriz, e eu vi uma possibilidade enorme de trazer essa informação para outras crianças e outros profissionais, não só restringindo aí os profissionais que tratavam a Ana Beatriz. Nos juntamos mães que tinham crianças com esse diagnóstico aí há mais de 10 anos atrás e fundamos aí a Abrapraxia para trazer conscientização e muita formação e informação de qualidade. Você falou uma coisa aí fundamental, porque quando você falou sobre a época do diagnóstico, ele se confunde muito com o diagnóstico muito comum do atraso global da fala. E nem todo atraso global da fala é apraxia. Não. E a gente sabe, e você sabe, Marise sabe, que existe uma grande dificuldade da mãe cair, e principalmente no Brasil, num lugar em que estejam todos os profissionais facilitadores de fechar um diagnóstico tão complexo como o da apraxia. E que conheçam, Sim, né? porque quando eu tenho uma criança com atraso global da fala, eu vou pensar em falta de estímulo, depois eu vou pensar em transtorno do espectro autista, e aí eu vou chegar lá na apraxia da fala. Mas eu estou falando no fantástico mundo da Alice, em que todo mundo está junto ali para tentar fechar um diagnóstico, que não é fácil, e você sabe disso. E aí eu sei, porque eu conheço a sua história, que você, com certeza, sabe mais de apraxia do que 90% dos profissionais de Goiânia. Porque eu costumo dizer para minhas mães, quando você tem alguma coisa desafiadora, você sabe mais do que o profissional que está com você. Isso com a síndrome, com as doenças raras. Hoje as doenças raras não são tão raras assim. A gente está tendo, acho que essa semana, um simpósio internacional de doenças raras em Brasília. E eu tenho uma grande amiga que é a Juliana, que é do Gabriel, da condroplasia, que ela fundou o Instituto Nacional de Nanismo, que antes era o Somos Todos Gigantes, e é uma grande, eu falo que é uma grande mulher que mostrou o quanto diagnóstico e quantos diagnósticos existem de achondroplasia. Então, assim, eu sei que foi isso que te motivou. Você fez um diagnóstico, você falou com 2 anos e pouco. Não é fácil fazer diagnóstico de apraxia nessa idade. E aí você falou sobre esclarecer os profissionais, né, Marisa? Antes da gente entrar ainda mais, aprofundar no assunto, eu acho que é fundamental para quem está nos escutando entender o que é, quais sinais de alarme, que você falaria, aconselharia para a mãe que está vivenciando esse momento de aquisição de fala do seu filho. Sim, nossa, tantas perguntas, né? Difíceis, né? Primeiro, realmente um atraso global, um atraso de fala, ele é diferente da apraxia de fala na infância. A apraxia de fala na infância é um distúrbio neurológico que afeta a habilidade motora, de planejamento e execução da fala. Você vê que a criança, ela Tem intenção. quer falar,
Ela tenta falar, mas ela não consegue falar. Esses dias aí para trás eu peguei um vídeo da Ana Beatriz tentando falar eu. Uhum. E ela falava e, o. Então vamos lá para as Uhum, características, né? Essa criança, ela tem uma intenção de falar e não consegue falar, né? Não consegue planejar e executar essa fala. Outra característica é pouco balbucio. A Ana quase não balbuciou, ou balbucio muito limitado. Quando você vê aquela criancinha lá, 6, Barulhenta 8, ali, meio, né? blá, 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 Com 5 meses. testando, tateando. Uhum. Então, isso é o início da fala, né? fala. Então, daí pouco balbucio é uma outra marca. Uma outra marca é esse tateio. Ela tenta, mas não consegue. Ou Uhum. as vogais, que para qualquer outra criança é muito fácil, ou o P e o M, que na aquisição da fala são os primeiros que ela fala, mamãe, Aham. Uhum. Com 1 ano, né? papai, mamãe, papai. Não existe. Então, essa criança até 2 anos não desenvolveu essas vogais, ou Uhum. mesmo esse P e M, já é um sinal de alerta, né? Outra coisa que a gente fala muito que é sinal de alerta, a Ana foi diagnosticada um pouco antes dos 3 anos, na Associação Norte-Americana de Fonoaudiologia, eles falam que esse diagnóstico pode ser fechado aos 3 anos. Mas existem diversos pontinhos ali que quando você faz uma anamnese bem detalhada, você já consegue Uhum. falar para essa mãe, olha, vamos tentar tratar como atraso motor de fala e não uma terapia comum, uma terapia de linguagem. Uhum. Então, a Ana, ela tinha pouco balbucio, Uhum. ela não tinha nenhuma vogal com 2 anos, então ela só tinha o A e o Ma, o resto ela não falava mais nada. Então, já foram diversos alertas que a fonoaudióloga falou. Vamos então agora entrar com uma intervenção motora e não uma intervenção Uhum. para atraso de fala, de linguagem que eu vinha fazendo desde pequenininha. Outros pontos é um atraso global mesmo, motor global. Então você vê que essa criança demora um pouco mais para andar, essa criança demora para sentar, passar de sentado para de pé. Ela é um pouco desastrada, desabilidosa, Uhum. sabe? Uhum. E também tem umas questões que eu não tive com a Ana de alimentação. Isso que eu ia te perguntar, dificuldade de Aham. deglutição, ela tinha, não? Ela não tinha, mas ela tinha uma laringomalácia. Então, daí já Confundiu. dava alguma coisa de hipotonia, né? Então, já fechava também algo Aham. bem que poderia ser apraxia de falar na infância. Tem também a questão da coordenação motora fina. Pega no lápis, porque essas crianças A já pinça. pegam a pinça. A questão, alguns pontinhos você vai identificando que pode sim ser apraxia de fala na infância. E daí, Legal. como tratar, né? O tratamento para apraxia de fala na infância tem que ser com um fonoaudiólogo que já estudou sobre apraxia de fala na infância. Uhum. Hoje a gente tem diversos materiais no Brasil em português. A gente fala que esse livro aqui, ó, era um livro em inglês. O meu grande sonho era traduzir esse livro. Olha, que Ele tem o de A a Z sobre como tratar a apraxia de fala na infância. O fonoaudiólogo em qualquer lugar do Brasil tem acesso a isso. Então, a gente é o nosso maior... assim, Dodóizinho. é o nosso xodózinho esse livro. maravilha. É um fonoaudiólogo que estude transtornos de fala, Aham. de linguagem infantil, que esteja aberto a novas informações, porque esse diagnóstico foi descrito em 2007 na ASHA, Nossa. na Associação Norte-Americana de Fonoaudiologia. Então, ele é muito recente, gente. Uhum. Ele Sim. é muito recente. Então, assim, a gente tem que estar aberto. E aberto a essas novas informações. Fazer também, o fonoaudiólogo vai conseguir identificar a apraxia de falar na infância no meu filho em uma sessão? Não, às vezes você vai precisar de uma terapia diagnóstica. Então, assim, ter o tempo. E para você, mãe, né, leia, estude. Eu falo que o coração de mãe nunca Se se engana. engana. É verdade. Não, É nunca se verdade. engana. Eu falo, a Se gente tem você que tem escutá-las.
um pontinho lá no fundo e tá desconfiando, vá atrás. Você é a maior especialista sobre esse possível diagnóstico do seu filho. O maior Exatamente. especialista do filho é a mãe, né? Pelo olhar, por tudo. A mãe conhece o Quem seu tá lá com ele filho. 24 horas Aham. por dia, quem quer, né, gente? É isso. Com certeza, com certeza. E fala pra gente um pouquinho mais sobre a associação, então. Você falou como ela surgiu Isso. e o que vocês têm feito, foram os desafios que vocês tiveram? Pelo que eu vejo, vocês têm uma assistência às famílias, mas vocês têm também cursos de formação, Isso. né? A Abrapraxia começou com um curso de formação que eu trouxe a primeira vez no Brasil, foi em Goiânia, para as equipe multidisciplinar da Ana Beatriz, e nós abrimos esse curso para mais fonoaudiólogos e equipe multidisciplinar. E muita gente do CRER esteve nesse curso, e a gente teve diversos diagnósticos em Goiânia que não eram fechados naquele Olha, que momento, legal. não sabia o que era. E daí a gente sentiu uma grande necessidade realmente de expandir esses cursos para o Brasil inteiro. Expandimos os cursos, nós rodamos aí do Iapoque ao Chuí com cursos para pais e também para fonoaudiólogos, então era uma parte específica para pais e profissionais multidisciplinares, e depois no outro dia era para fonoaudiólogos. Veio a pandemia, nós migramos 100% para o online. Temos uma formação de 12 módulos para o fonoaudiólogo, que é um aprimoramento em apraxia de fala na infância. Temos um encontro de famílias de apraxia de fala na Muito infância, legal. então já tivemos o primeiro há 2 anos atrás, estamos no segundo agora. A gente tem diversos programas. Temos um programa muito forte, que é o Abrapraxia Solidária. Você que é pediatra do SUS, fonoaudiólogo do SUS, a gente tem lá cursos para vocês fazerem com 100% de desconto, ou o nosso aprimoramento é com 50% de desconto. Então, você preenche no nosso site, acesse nosso site, que é o www.apraxiabrasil.org. Esses materiais que eu trouxe aqui, né, são diversos materiais. Primeiro, a gente tem um guia prático de conscientização sobre a apraxia de fala na infância. Uhum. Esse material está disponível no site. Você recebe em qualquer canto do país, gratuitamente. Muito legal. A gente tem, o último guia que nós lançamos foi o Guia da Comunicação Alternativa e Aumentativa, porque muitas vezes essas crianças com tanta dificuldade de fala, elas têm que encontrar alguma Maneira de comunicar. comunicação alternativa. Então aqui tem um guia, né, que fala um pouco sobre essa comunicação alternativa e que ela não vai inibir a fala dessa sua criança, porque tem muita gente que acha que vai inibir a Isso. fala. Temos também um guia de educação inclusiva que é para pessoal da escola. Muito legal. E esses folders, todos esses 5 aqui, ó, gente, você pede no nosso site, chega na sua casa gratuitamente. Como que a gente consegue isso com os cursos? Então, quem pode contribuir nos nossos cursos, a gente tem. A gente tem uma loja solidária que tem nossas camisetas que fala maravilhosa. aí sobre o slogan dessa criança, que é: eu sei mais do que eu digo, eu penso mais do que eu falo e eu entendo mais do que você imagina. Que E lindo. temos os livrinhos E acho infantis. lindo. Os livrinhos Ser diferente é legal. Ninguém é igual, né? Foi a doação de uma avó que escreveu esse livro pra gente, doou os royalties para a Abrapraxia. Na nossa lojinha solidária a gente tem esse livro. E temos também esse livro que é O Coração Inquieto, que é a relação de duas primas, uma tem apraxia, outra não. Uma tem vergonha da outra, e daí tem todo um desenrolar da história, que como com informação e com amor a gente consegue superar qualquer desafio aí, né? Eu lembro que tinha uma pergunta que a Marise me mandou, que eu acho super importante falar, né? Qual que é a causa da apraxia de Isso. fala na infância? Exato. Então, a gente tem as questões que são... que a criança teve ou uma prematuridade extrema, ou um acidente vascular cerebral, alguma coisa física, Condições de Sim. parto e de gestação, condições de né? parto e de gestação, que daí nessa circuitaria a gente fala que o fiozinho está desligado, né, para a conexão da fala. A gente tem alguns estudos genéticos, existem algumas síndromes genéticas, já chegamos aí de apraxia de fala na infância severa, de 1
um diagnóstico a cada 3 tem algum fundo de alguma síndrome genética. A abrapraxia hoje, ela finalizou uma pesquisa junto com o genoma da USP. Fizemos 93 crianças com apraxia de fala na infância severa. Estamos para lançar o artigo. Que Então, legal. a gente está mapeando quais são os genes envolvidos com a apraxia de fala na infância. Quando ele... Acabamos de receber um aporte internacional para aumentar esse N para 300 crianças. Olha, maravilha. Então, assim, e a abrapraxia cresceu, né, gente? Ela não é só Muito. mais a Ana Beatriz, ela não é Com só mais minha certeza. casa, nem não é mais só a casa das fundadoras da abrapraxia. A gente tem aí muitas mães voluntárias, muitas pesquisas envolvidas. A gente está trabalhando com os métodos com evidência científica para trabalhar a apraxia de fala na infância. Então, a gente tem esses cursos nas nossas plataformas e trabalhando, né? Daí tem uma outra causa que a gente fala que é idiopática, por quê? Porque ainda não tem achados. Uhum. Alguma relação com idade, mãe e pai, como já tem nas outras? Não, a gente tem, assim, a gente sabe que as síndromes raras podem ter, né? E vamos lá para a síndrome de Down, E que do autismo tem também, e né? do autismo Relacionado. também relacionado. Então, a síndrome de Down, a gente sabe que pode ter a questão da idade, Isso. né? E a apraxia de fala na infância também está presente na síndrome de Down. E também está presente no autismo. Autismo. Isso. Andam mais ou menos junto, então às Isso. vezes pode ser que os estudos mostrem, né? Isso. Vamos ver com N de 300, né? Não, muito legal. Vou já te pedir para quando publicar a gente deixar o link e adicionar esse link. Vamos adicionar esse link. E A você gente acha vai que- adicionar também o link. Todo esse material a gente tem em PDF, tá? Adorei. Perfeito. Você pode pedir no nosso site, vai chegar na sua casa, mas a gente tem esse em PDF. Eu vou mandar o QR Code para colocar aqui na tela para vocês. E você percebe que, em termos de tratamento, aumentou, melhorou? Você já vê uma evolução na apraxia na criança? Isso. O tratamento ele é a longo prazo, né? Na apraxia de fala na infância. Ela tem que ser uma intervenção Precoce e massiva, contínua? precoce e massiva. A criança tem que ter diversas repetições, diversos feedbacks. Não é um tratamento fácil para se fazer, então a gente fala assim, ó, você que é profissional da saúde, quer tratar essa criança, você tem que querer tratar e querer estudar. E Não você dá sente que para as escolas melhoraram nesse ponto? Então, eu acho que é um grande desafio. Temos mais diagnóstico depois, né, da fundação da abrapraxia, temos mais tratamento, sim, temos mais profissionais interessados na apraxia de fala na infância. Muita gente me fala, nossa, mas eu nunca nem tinha ouvido falar em apraxia de fala na infância, mas pelo menos hoje a gente tem material em português, a gente tem livros em português para apraxia de fala na infância. Vou te falar que a gente está. O meu desafio diário é realmente a inclusão da Ana Beatriz, então estamos aí a muitas milhas de distância, mas eu sinto que as pessoas individualmente querem mais. Então, assim, há uma luz no fim do túnel. É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, eu estava aqui pensando, né? O que mais, que mais poderia ser enfatizado nisso tudo, né, Fabiana? Eu acho que se a gente pode trazer mais do que tudo que você já trouxe para gente, né? O slogan de vocês é maravilhoso. Eu acho que ele resume muito o que a gente tem para dizer da apraxia, mas também o exemplo do que vocês construíram em 13 anos, né? Ou menos, vamos dizer que 11 anos, porque quando você teve o diagnóstico e tudo mais. E que hoje em dia a gente tem famílias, cuidadores, muitas vezes ansiosos, imediatistas, com questões até mesmo corriqueiras, vamos chamar assim. Então, a gente vive numa sociedade, numa cultura imediatista, muito ansiosa,
né? E por outro lado, a gente tem diagnósticos ainda pouco falados, pouco estudados e que requerem uma dose enorme de perseverança e paciência para que a gente possa sair do status quo daquela situação, né? Eu acho que uma coisa que ela falou, assim, que é, o falar com o profissional, né? É você escutar a mãe e você tentar agir e não esperar muito. Porque Sim, muitas das você vezes o que a mãe agir. quer é que você tente conduzir a situação. É. Porque muitas vezes ela fica meio paralisada. Você não pode ficar paralisado, você foi atrás. Mas o que a gente sente é que às vezes a mãe quer que você, tendo a. Pensou, tem um atraso de fala. Então, pensou, não está balbuciando, coisa que ela falou muito importante aqui hoje, mas eu acho que é aquela coisa de você pensar e tentar ter uma equipe e tentar ir atrás, não perder tempo. Porque às vezes a criança não pode perder tempo, porque eu É, o preciso que eu pegar a falo, janela de oportunidade dela, né? o que eu falaria para os pediatras, principalmente, é que vocês realmente tenham conhecimento, né, dos diversos diagnósticos, mas lembrar que ali atrás daquela Isso. cadeira tem um ser humano, tem uma mãe angustiada, Isso. Isso. tem uma demanda em cima dessa pessoa, do cuidador, gente, que Gente, é enorme. gigante. Então, Uhum. assim, lembrem que existem seres humanos. É. E, claro, Uhum. conversem com uma intenção genuína mesmo de dar ajuda, de Ajuda. agregar. Tragam essa hipótese diagnóstica, mas não tentem ver os red flags, mas não tragam um alarde muito grande, porque a ansiedade nesse mundo atual É muito é muito grande. grande. Fale que é um tratamento, pode ser um tratamento a longo prazo, mas pode ser menos. Quando a gente tem intervenções motoras de fala nas crianças com apraxia de fala na infância, elas podem, quando a intervenção começa a acontecer, elas não são mais tão severas, elas começam a ser mais fluir. leves e Uhum. moderadas. Então, isso tudo eu acho que é É muito muito. importante mesmo. Não, com certeza. E quando a gente fala de doenças raras, ou agora não tão raras, mas quando a gente pensa, não é comum, isso não é comum, tá ali. Essa parceria, família, associações e médico e profissional da saúde, fonoaudiólogo, tem situações, né, que a gente precisa de uma equipe multi, psicólogos, fono, nutri, é fundamental quando a gente fala, né, Isso. dessas situações. E normalmente a criança com apraxia de fala na infância, um dos pontos que eu falei da questão motora global, motora fina, fonoaudiólogo é muito importante, mas terapeuta ocupacional Aham. Eu fiquei tão feliz, gente, acabou de reabrir o curso de terapia ocupacional em Goiânia. Mesmo? Maravilhoso isso, Foi né? a Porque nós melhor temos notícia do ano para mim, foi muita essa, porque a gente escassez. fica batendo cabeça às vezes, e essa parceria do profissional da fonoaudiologia com o terapeuta ocupacional é muito Né? importante. Assim, a gente tem uma grande amiga terapeuta ocupacional e eu brinco muito que eu falo para ela que os pacientes, eles largam psicóloga, largam fono, mas não quer largar ela. Porque eu falo para ela o seguinte, que quando o paciente entende o que é a terapia ocupacional, porque ele no começo ele não entende, né? Então, quando ele entende, ele vê e ele começa a perceber como ele auxilia nas coisas básicas, A VD, né? né? Atividade da vida diária é com terapeuta ocupacional, né? Assim, tem um paciente meu que ele não enxerga, né? Eu falo, gente, o terapeuta ocupacional, eu falo, vou pôr na escola. Tem que ir lá o terapeuta ocupacional, mostrar ali o ruminho daquele bebê ali e tal. E eu acho muito bonito isso, porque é uma profissão, você pensa, como assim acabou o curso de TO em Goiânia, né? Que está crescendo, que ajuda em tudo, de 0 a 100 anos, né? Terapia ocupacional. E muitas das vezes ela é muito desconhecida. E eu sempre falo E isso. desvalorizada. Às vezes a gente não. Hoje eu acho que não é muito mais, não. Eu acho que assim. Tá começando Eu acho que é o a melhorar. desconhecendo o que faz. Que acho que muita gente não Sim. sabe o que aquele profissional faz, onde é que ele vai agir. Que é, por exemplo, a fono. Hoje em dia a gente tem inúmeras ações da fono. E hoje em dia a gente sabe que uma fono que faz isso não faz aquilo. Sim. O quanto a fono cresceu também. A fono da dislalia Com certeza. não é a fono do autismo e não é a fono da apraxia. E não é da Não tipo de é. deglutição. Não é a fono Do cantor também. do auditivo, Não da perda auditiva, Dá de colocar o da aparelhar. fala, do som,
da voz, Eu falo que né, a formação. A gente fala, tem várias fonoaudiólogas que seguem, né, a abrapraxia aí no Brasil. O nosso curso de aprimoramento, hoje a gente tem 16 estados fazendo Ai, ele. que maravilha. 63 cidades. A nossa conferência foi a maior conferência, eu falo que é a mundial de apraxia de fala na infância, porque o ano passado a gente teve 1000 presenciais e aí. 300 online. Olha. A conferência, a gente se inspirou para fazer a abrapraxia numa associação norte-americana de apraxia de fala na infância. E a conferência deles dá de 300 a 400 pessoas, e a nossa deu o ano Tá passado vendo? 1000 pessoas, né? Então, eu chamo vocês para conhecer um pouco mais o diagnóstico de apraxia de fala na infância. Vocês, os pediatras, eu falo que a primeira infância na escola, e vocês, pediatras, são fundamentais para ser a luz do nosso caminho. Então, venha conhecer um pouco mais sobre a apraxia de fala na infância. Muito obrigada, Fabiana. Foi muito bom mesmo. E sempre que Obrigada. você tiver novidades com relação ao tema, fica à vontade Tá. para a gente trazer e Isso. ajudar nessa Eu divulgação. tô aí até com a doutora Ana Márcia, a gente pensou em fazer um curso específico de uma fonoaudióloga que entende muito sobre a apraxia de fala na infância, voltado para pediatras. A gente vai gravar ainda esse ano e eu vou trazer aí para vocês esse curso. Maravilha. Vamos ver se depois a gente convida a Bia, né, para vir aqui participar com a gente. É. Exato. Ela queria vir. Porque eu costumo dizer que a criança mostra para a gente o caminho que a gente deve seguir também, né? Eu falo que a criança, ela nos ajuda muito. A gente que mexe com criança, a É, gente é um privilegiado, não é? Porque Com a gente tem certeza. alegria o dia inteiro, que eu falo que a criança, ela ilumina por onde ela vai. Ela mostra muito o caminho que vai seguir. E a Marise hoje tem um paciente comum que tem um transtorno de espectro autista, e o pai, assim, eu sou apaixonada no pai dela, acho o pai dela um doce. E ele falando assim para mim, doutora Simone, ela gosta de arroz com feijão. E a minha secretária, quando ela está marcada, ela faz arroz com feijão para a gente conseguir examinar. E eu falo tanto que as famílias ajudam o atendimento pediátrico, porque quando é difícil. E aí você fala para mim assim, a Bia gosta disso. Você fala, vamos ajeitar? Porque muitas das vezes as pessoas não fazem o café que você gosta para te receber. Claro. Por que não fazer para a criança quando ela vai ser recebida? Com E a certeza, gente com aprende certeza. muito. Eu falo que a medicina ela é aprendida todos os dias. E a gente tem a chance de se reinventar e melhorar os atendimentos e individualizar, né, Fabiana? Muito obrigada por ter Eu que queria aceito. agradecer, né? Muito obrigada por dar esse espaço para a gente falar sobre esse diagnóstico tão pouco falado ainda. E espero aí que toque aí no coração de cada pediatra, de cada um que assistir esse podcast para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Nosso @, no Instagram é @apraxiakidsbrasil. @apraxiakidsbrasil. Vou pedir para colocar aqui, ó, todos esses aqui. Muito Obrigada, obrigada. viu, gente? Obrigada. Esse foi mais um Pediatria, Evidências em Pediatria. Esperamos vocês nos próximos. Foi ótimo.